Oi, pessoal. Vamos dar continuidade ao nosso devocional. Mateus, capítulo 6. A ajuda aos necessitados. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. E aqui mostra que o valor, ele não está no reconhecimento humano, mas na aprovação de Deus. Quando você faz alguma obra de caridade e expõe tudo isso, você já está recebendo a sua recompensa, que é a recompensa dos homens. Sendo assim, é o que está escrito aqui, você não vai ter nenhuma recompensa do Pai Celestial. Por isso ele fala que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, tá bom, gente? Porque a aprovação vem de Deus. A oração. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim. E aqui ele ensina o Pai Nosso, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Então, aqui ele ressalta a importância do perdão. Quem não perdoa não experimenta o perdão de Deus. E orar, gente, é um relacionamento com Deus, não um ritual. O que ele fala aqui, para não repetir e tudo mais, é para não se tornar um ritual. O que Deus quer conosco é relacionamento, é intimidade. Então, vá no secreto do teu quarto e abre o seu coração. Pede para Ele o que você deseja, sim, mas não como se fosse um ritual, e sim uma intimidade. Igual quando você é criança e vai pedir alguma coisa para o seu pai, para sua mãe, sabe? Ele é o nosso pai, então você tem intimidade com ele. E é isso que ele quer conosco, ele quer intimidade, ele quer relacionamento. O jejum. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste como os hipócritas, pois eles mudam a aparência do rosto a fim que os outros vejam que eles estão jejuando. Eu digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não pareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto, e seu pai que vê em secreto o recompensará. Então, o jejum, ele não deve ser usado para chamar a atenção, mas sim feito em secreto diante de Deus, sabe? O verdadeiro jejum é entre você e o Senhor.
os tesouros no céu. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. E aqui mostra, gente, que o nosso coração ele deve estar em Deus e não nas coisas materiais. Uma coisa é você precisar do dinheiro, você gostar do dinheiro, porque o dinheiro, sim, ele é bom. Ele paga as nossas contas, ele compra os nossos alimentos. Mas outra coisa é você ter aquele amor, sabe, aos bens materiais, ao dinheiro, coisa que, de passa a perna no outro, sabe? Enfim, coisas desse tipo. É isso que ele quer dizer aqui, né? O coração ele deve estar em Deus e não nas coisas materiais. As preocupações da vida. Portanto, eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Porque o Salomão era muito rico, né, gente? Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe o que vocês precisam. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ai, como é lindo isso, né, gente? Amém. A confiança em Deus, ela vence a ansiedade e ela nos dá a paz diária. Então, ele fala para vocês não se preocuparem. Se você está passando por alguma coisa, por algum momento difícil na sua vida, talvez você esteja olhando só para as preocupações, mas lembre-se que Deus, ele é com você, entende? Você só precisa ter fé e descansar o seu coração, porque a confiança em Deus, ela vence a ansiedade e nos dá a paz diária, certo? Então vamos orar, gente, para encerrar o devocional. Paizinho amado, nos ensina a viver para te agradar e não para buscar reconhecimento humano. Nos dê força, Pai, para perdoar. Tira de nós toda a ansiedade e nos ensina, Pai, a confiar que o Senhor cuida de nós em cada detalhe, Pai. Que possamos buscar primeiro o Teu reino, crendo que o resto virá no tempo certo. Que possamos ter paz em nossos corações,
porque o Senhor nos sustenta. Em nome de Jesus. Amém. E veio, gente, aqui no meu coração para eu compartilhar com vocês que o perdão, ele não é um sentimento, o perdão, ele é uma escolha. Quem fala isso é a Marinalva, uma mulher que eu admiro muito. E o perdão, ele não é um sentimento, o perdão, ele é uma escolha. Então, às vezes, você pode não sentir no seu coração a vontade de perdoar, mas a partir do momento que você escolher perdoar, esse sentimento vai vir. Então experimenta, se alguém te feriu e você não consegue perdoar essa pessoa, verbaliza. Eu perdoo fulano de tal, mesmo que esse sentimento ainda não exista dentro de você. Você tomando essa decisão, fazendo essa escolha de perdoar, o perdão ele vai vir. Mas não deixa de fazer isso, porque nós precisamos perdoar, tá bom, gente? Fiquem com Deus. Muito obrigada por estarem acompanhando o devocional. Gostaria de pedir para vocês curtirem o vídeo, comentarem, compartilhar, ativar o sininho também de notificação. Muito obrigada e fiquem com Deus.